O segundo assunto, claro, nós temos de falar da reforma da Previdência. E nós comentamos ontem que houve um número muito acima do que imaginado pelo governo, por todo mundo. Ninguém acertou o placar, ninguém imaginaria um número tão expressivo de votos. Então isso é algo louvável. O que significa que a proposta construída na Câmara dos Deputados, que não é mais a proposta do governo, aquela que veio do Ministério da Economia, é uma outra proposta, ela conseguiu ser trabalhada, profundamente modificada e chegou a uma proposta relativamente consensual. Basta ver que 74% dos parlamentares votaram a favor dessa proposta, algo que bastava 60%, 3/5, né? Portanto, bem acima do que era do mínimo esperado, e que havia muitas dúvidas inicialmente no próprio dia da votação. Agora estão sendo votados os destaques, são muitos, tal. Claro que precisa tomar cuidados nesses destaques, mas que alguns deles, inclusive, devem ser aprovados até para melhorar o projeto final. Então, toda a discussão só se fala nisso, da reforma da Previdência, deve ser encaminhada ainda, provavelmente alguns estimam que vai ter uma segunda votação, isso termine no sábado, na pior das hipóteses, né? No sábado, e aí vai ser encaminhada ao Senado. E aí vai haver um trâmite, estima-se alguns chegar a um número de 37 dias, outros falam 40, outros 45 dias, da tramitação, a partir de agosto, entendas, da reforma da Previdência no Congresso, e ela deve ser aprovada. Agora, há uma outra corrente lá no Senado que quer aprovar os temas consensuais e fazer uma outra PEC, haja PEC, hein? Que discuta a questão da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, né? Essa questão é polêmica e tantas vezes eu discuti isso aqui com vocês, porque o Brasil é uma república federativa formada por estados, municípios e o Distrito Federal. Nós temos em cada unidade da federação, nos 26 estados, nós temos um sistema previdenciário próprio em cada um deles. Temos um no Distrito Federal e em 2.100 municípios sistemas previdenciários próprios. A questão que se coloca é se o Congresso da União pode alterar todos esses regimes previdenciários. Eu creio que não, e muitos acham que não. Ele pode sim determinar uma regra geral ou estabelecer um limite, por exemplo, até 180 dias, para aprovar as reformas nos estados, no Distrito Federal e nos 2.100 municípios. E aí caberia, portanto, as Assembleias Legislativas de 26 estados, a Câmara Distrital do Distrito Federal e as câmaras municipais dos 2.100 municípios aprovar, cada um com as suas peculiaridades, o projeto final da reforma da Previdência. Não é, portanto, quando eu coloco essa questão, que eu estou dizendo que não vai ter reforma da Previdência nos estados e municípios, não. Tem de ter também, só que não cabe ao Congresso da União estabelecer um regime único. Isso há um questionamento que pode terminar, caso assim o façam, uma PEC, pode terminar no Supremo Tribunal Federal. E o que menos interessa agora é uma judicialização desta questão. Então vamos ver o que vai ocorrer, o conjunto da obra que vai ser aprovado até amanhã, com todos esses destaques, para daí poder fazer uma análise de quem ganhou. Quem é que ganhou? Porque em toda a questão política, a questão é quem ganhou e quem perdeu. Todos os jornais sempre falam, já tem até apelido de Senhor Reformas para o Rodrigo Maia. Ele foi o grande articulador, né? Que articulou a proposta, que designou o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, o relator, deputado Samuel Moreira, que articulou muito bem lá na Câmara, os acordos feitos com partidos, viu o momento certo da votação, que você sabe que isso é importante, você precisa ter um quórum alto para fazer uma votação de uma PEC, senão você corre o risco de não atingir o número mínimo, no caso 308, né? Então ele é, nesse sentido, o grande vencedor. A Câmara dos Deputados, podemos falar grosso modo, o parlamento, idem, ou seja, mostrou a importância de ter um parlamento, de ter instituições democráticas, transparentes e que cumpram o seu papel constitucional, ou seja, diferentemente do que disse o presidente da República, ele que lavou as mãos, disse assim, não, eu já fiz a minha parte, eu fiz a PEC, eu propus a PEC. Não é só, é propor, discutir e chegar a um denominador comum. E isso não foi feito pelo Executivo.
mas sim pelo Legislativo. Nesse sentido também, além de Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, ser um dos ganhadores e foi tão atacado pelas ruas, né, nas duas manifestações, né, de 26 de maio e 30 de junho, e foi ele o elemento fundamental, porque sem ele não seria aprovada a PEC. Ou, se fosse aprovada alguma modificação, seria muito tímida tal. Então, Rodrigo Maia ganhou, o parlamento também ganhou. A ideia do semiparlamentarismo, ou seja, o protagonismo sair do executivo e ir para o parlamento, para o Congresso Nacional, também venceu e mostrou que tem esse protagonismo e, na prática, inclusive com aprovação, com quórum muito alto e com uma diferença que ninguém imaginava, e a próxima tarefa será, tudo indica, a aprovação no segundo semestre da reforma tributária, que é uma proposta da Câmara dos Deputados, porque até hoje o governo não encaminhou seu projeto, portanto é um projeto oriundo ali da Câmara dos Deputados, e cujo relator, ou quem está encaminhando, melhor dizendo, é o deputado de São Paulo, MDB São Paulo, Baleia Rossi, que tem, grosso modo, vai ter um imposto só de bens e serviços, que vai fundir 5 impostos, 3 federais, um estadual e um municipal, né? Vamos ver como é que vai ser essa estruturação. Os especialistas, eu não sou especialista nessa questão, o Bernardo Api, a proposta vem grande parte das suas reflexões sobre essa questão, parece, pelo que eu li, que é uma boa proposta, execuível e que vai melhorar o sistema tributário no Brasil. Então, ou seja, o protagonismo do Congresso deve continuar. Por quê? Porque o parlamento percebeu que não há governabilidade com o Jair Bolsonaro. É essa a questão, não há governabilidade com o Jair Bolsonaro. É necessário dar governabilidade ao Brasil, principalmente num momento tão grave como nós vivemos. E aí cabe ao parlamento cumprir esse papel. Até quando vai ficar essa relação de contradição entre Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, eu não sei. A tendência é essa contradição se aprofundar. Por quê? Porque o presidente da República já se lançou candidato à sua reeleição, né? Algo que nunca ocorreu na história do Brasil com tanta antecedência, vale registrar. Portanto, a possibilidade dessa tensão continuar é muito grande.